Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Deus me deu um tema nessa noite, 7 lições que aprendemos com Elias, o Tisbita. Está em 1 Reis capítulo 17, do 1 ao 9. Nós vamos ler apenas o verso 1, para nós ganharmos tempo. Diz assim, ó: Ora, Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, esse texto fala acerca de uma crise que Israel ia passar por causa da desobediência à palavra de Deus, idolatria. E é interessante que Deus escolheu para profetizar esses 3 anos e meio de seca um homem desconhecido. Então aqui eu já aprendo uma primeira lição: a soberania de Deus em escolher quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. É interessante que Deus escolheu um homem desconhecido. Primeira aparição de Elias, o Tisbita, de uma aldeia chamada Tesbe, que está escrito na palavra de Deus que ele morava nas montanhas de Gileade, mas ninguém sabe exatamente onde é que estava essa aldeia. E daqui a pouquinho Deus usa os corvos para trazer comida de manhã e à tardinha para ele. Então aqui nós aprendemos que Deus, Ele usa pessoas, situações, aquilo que Ele quer. Soberania dele. Por isso que o Salmo 103, verso 19 diz assim, ó: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Que maravilha. Verso 2: Depois veio a palavra do Senhor a Elias. Parece algo simples isso daqui, né? Deus falou com Elias, amém, mas tem algo implícito aqui. Deus falou com Elias no verso 2, ele falou. Então aqui eu aprendo uma segunda lição: Deus fala, mas somente continua a falar com quem obedece à sua direção. Deus falou com Elias no verso 8, Elias obedeceu. Deus continua a falar com ele, né? No verso 2, no verso 8, simplesmente continua a falar porque Elias obedecia à direção de Deus. Quer que Deus fale com você? Então obedeça a palavra dele. De que maneira, pastor, Deus mais fala? Através da ministração da palavra, através de um dom espiritual. Usa pessoas, situações no nosso cotidiano para falar comigo e com você. Até a natureza Deus usa para falar comigo e com você acerca da existência dele. Amém? Então obedeça a palavra de Deus, que Deus, ele vai continuar a falar com você. Se você parar de obedecer, ele também para de falar. Se você parar de crer, ele para de falar também. Amém? Verso 3, então: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Então aqui Elias recebe uma direção de Deus: vai para o oriente, Querite, né? Está lá, que está a leste do Jordão. Então aqui eu aprendo uma terceira lição: saia imediatamente de lugares e de perto de pessoas que Deus te mandou sair. Quando Deus fala, é porque Ele sabe o porquê Ele está falando. Tem um propósito nisso. Se Elias permanece perto de Acabe e Jezabel, ele ia morrer. Aquele cego lá de Marcos 8, 22, a aldeia de Betsaida, Jesus, para curar aquele homem, tirou ele para fora da aldeia, curou ele em 2 partes. A primeira, Jesus cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos sobre ele, orou, perguntou: você está vendo alguma coisa? Falou: vejo homens como árvores que andam. Então Jesus novamente impôs as mãos sobre ele, orou, isso tudo fora da aldeia de Betsaida. Depois falou para ele: vai embora e não entres mais neste lugar. Amém? Então Jesus está falando para você: sai de perto de pessoas, situações, lugares. Saia, porque quem vai ganhar é você. Amém? Salmo 121, verso 7: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Só que para Ele guardar a minha, a tua alma, as nossas vidas, nós temos que obedecer a palavra dele. Bom? Verso 4, 5 e 6 diz assim, ó: Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. É só, conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Olha que tremendo. Então, quarta lição: por mais absurda que pareça uma direção dada por Deus a mim ou a você, obedeça. Que eu e você venhamos a obedecer.
Amados, lá em João capítulo 2, o casamento de Caná da Galileia, a Bíblia diz que Jesus deu uma direção àqueles garçons, depois que ele recebeu a informação da mãe dele, que tinha acabado o vinho. Encham as talhas de água. Os garçons obedeceram, o milagre aconteceu. Se eles não tivessem obedecido, não tinha acontecido. Uma direção que, né, eu me coloco no lugar dos garçons. Poxa, mas o momento, né, o ritual ali das purificações já acabou. Por que nós vamos encher as talhas de água novamente? Eles não perguntaram, não questionaram, simplesmente obedeceram. E o milagre aconteceu. Por isso que João 14:15 diz assim, ó, se vós me amarem, obedecerão a minha palavra. Uma maneira de nós provarmos, né, o nosso amor pelo nosso Deus, pelo nosso Jesus, é obedecendo a palavra dele. Quinta lição: milagres não acontecem na nossa vida a partir do momento que Deus ordena, tá bom? Mas a partir do momento que você põe em prática a direção que ele te deu. Se Elias não obedece à direção dada por Deus, milagre não ia acontecer. Se Elias não profetiza a Acabe que os céus iam se fechar e não haveria chuva nem orvalho, né? Se depois ele não obedece à direção de Deus, indo para o Querite, os milagres que aconteceram, como aquela seca de 3 anos e meio, os corvos trazendo pão e carne de manhã e à tardinha para Elias, não ia acontecer. Amém? Então, queridos, para nós desfrutarmos do sobrenatural de Deus, nós temos que obedecer à direção do Senhor. Um exemplo tremendo acerca disso que eu estou falando. Lá em Lucas 17:11, 10 leprosos queriam a cura da sua enfermidade, da lepra. A Bíblia diz que Jesus falou, vocês querem serem curados? Então vão e se mostrem aos sacerdotes. Eles obedeceram. No meio do caminho, da ida, eles já estavam curados. Por quê? Obedeceram à direção. Não foi só Jesus liberar o milagre sobre a vida deles. Foi eles obedecerem também e seguirem a direção que Jesus ordenou que eles seguissem. Verso 7, então. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então, sexta direção, acostume-se com contratempos, mesmo estando na direção de Deus. Isso é uma grande verdade, amados. Às vezes a gente acha que simplesmente pelo fato de obedecer à direção de Deus, a palavra de Deus, nós estamos livres de lutas, mas isso é uma coisa que a Bíblia jamais ensinou a alguém. Exemplo disso está lá em Marcos 4:35, Jesus falou aos discípulos, entrem no barco, vamos atravessar para o outro lado, né? Jesus entrou com eles no barco, mas a tempestade aconteceu. Jesus no barco e a tempestade acontecendo, e uma tempestade violenta. Só que Jesus estava junto com os discípulos. Quando nós obedecemos uma direção dada por Deus, nós podemos passar por dificuldades, por lutas, mas Jesus está do nosso lado, o Espírito dele está do nosso lado. Amém? Então, uma vez na direção de Deus, nós podemos passar por lutas e dificuldades, mas nós alcançamos, chegamos até o alvo estipulado por ele. Amém? Aí o verso 8 e 9 diz assim, ó, então veio a ele a palavra do Senhor, levanta-te e vai a Serepta de Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então, sétima lição, Deus nunca deixa sem direção aquele que obedece a sua palavra. O servo, a serva de Deus, quando é obediente, muitas vezes quando está, né, acabando ali uma situação, né, algo que Deus falou para nós colocarmos em prática, daqui a pouquinho, quando parece que não vai ter jeito, ele entra com uma outra direção e uma nova porta se abre. Foi o que aconteceu. O ribeiro secou, foi encher o cantilzinho dele, o cantil ali de água ali, tudo seco, né? Daqui a pouquinho Deus falou com ele, agora você vai para Serepta, porque eu dei uma ordem a uma viúva daquele lugar que ela vai te sustentar. Imagina o profeta, né? Aquela crise, 3 anos e meio sem chover. Ele, uma viúva, né? Viúva já era sinônimo de pobreza naqueles dias, se não fosse uma mulher rica. Quem sabe ele pensou, talvez seja rica essa. Quando ele chegou nas portas da cidade e viu aquela viúva pobre, catando 2 gravetos, para fazer a última refeição para ela e para o filho dela comer e depois morrer. Era uma situação difícil, mas ele estava na direção de Deus. Ele tinha uma palavra da parte de Deus. E a Bíblia diz que Deus o honrou, porque ele liberou uma palavra sobre a vida daquela viúva. Ela tomou posse, ela creu, ela obedeceu. E a farinha da panela não faltou, nem o azeite da botija, né, secou. Continuou
né, a comida a entrar no prato, ali na panela, né, tanto de Elias como da viúva do filho e também de todos que pertenciam àquela casa. Tá bem? Então o segredo, amados, é crer e obedecer a direção do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Guarda ela no nosso coração, que nós venhamos a colocar em prática, Senhor. Nos faz, cada dia mais, servos obedientes à Tua palavra, servos que creem, servos, meu Pai, que obedecem à Tua direção. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. E você diga amém. Se você gostou, né, e achou bom o vídeo, mesmo sendo um vídeo simples, curte. Se você se inscrever no nosso canal desde já, vou ficar muito agradecido, né? Que Deus te abençoe grandemente. Eu me chamo o pastor Fábio Rogério Melo, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa.